Salve Maria Imaculada! Antes de iniciarmos a meditação de hoje, peço a sua generosidade de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Assim você ajuda e incentiva a continuar com o nosso apostolado. Meu muitíssimo obrigado e que Deus te abençoe. Venerável Genovefa de Troia, de 1887 a 1949. A infância. Genovefa nasce em Lucera em 21 de dezembro de 1887, de Pasquale e Vincenza Terlizzi. Foi a primogênita de 5 filhos, depois dela nasceram Vitorino, Giovina, Anita e Atilio. Apenas nascida, Genovefa parece logo muito frágil, tanto que foi batizada no dia seguinte, e cerca de 2 meses depois, recebe também a crisma. Os anos passados em Lucera, do nascimento até a idade de 26 anos, são caracterizados por numerosos infortúnios e por uma grande miséria. Logo, de fato, a morte começa a visitar a sua família. Com a idade de 5 anos perde a irmã Giovina, de pneumonia, de apenas 5 meses. Aos 17 anos morre também o irmão Vitorino, também de pneumonia. A pobreza, pois, era de casa na família de Troia. O pai, guarda florestal, tinha um trabalho precário e nem sempre era pontual no pagamento do aluguel, assim a família era forçada a migrar de uma casa para outra. Além destas provações, a vida de Genovefa foi marcada, desde a idade de 4 anos, pelo sofrimento físico. Nesta idade, de fato, começam a aparecer as primeiras chagas, em particular sobre a perna direita, e começa a se delinear o seu caráter forte em aceitar em silêncio as provações que o Senhor lhe manda. Desde aquele momento, cada ano a mamãe se dirigia com a pequena, sobre um carrinho de mão, ao santuário da Virgem Coroada de Apricena, para implorar a graça da cura. Na última viagem, enquanto absorta em oração, Genovefa ouve uma voz que lhe diz: "Tu não curarás." Se põe, em seguida, de joelhos sobre o carrinho, e responde: "Seja feita a vontade de Deus." Inicia assim aquele caminho de adesão à vontade de Deus, que devia continuar por toda a vida, tornando-se, dias após dias, sempre mais generosa. O espírito, sob o influxo da graça de Deus, crescia forte, enquanto o corpo permanecia frágil e enfermo. A saúde precária não lhe consente frequentar proveitosamente as escolas, permanecerá analfabeta por toda a vida. A adolescência. Em 1901, com a idade de 14 anos, foi enviada ao Instituto das Irmãs da Caridade de Lucera, para aprender a arte da costura e do bordado. Aqui passa a maior parte do tempo na igreja, dedicando-se ao cuidado dos altares. Durante o tempo prolongado diante do sacrário amadurece o desejo de ser freira, de ser toda do Senhor, mas ouve mais uma vez uma voz que lhe diz: "Tu freira não te farás jamais." Uma certa irmã Teresa, que tinha se afeiçoado a ela, lhe faz entender que para ela a vida religiosa era impossível, e que, contudo, poderia se santificar também no mundo, oferecendo-se toda a Jesus. O Senhor lhe estava preparando um outro caminho. Não será freira, mas será igualmente de Jesus, crucificada em uma cama, no sacrifício e na doação. Os primeiros sofrimentos da família e a pobreza. Estamos em 1905. Neste ano morre o irmão Vitorino, que com o trabalho contribuía às necessidades da família, e Genovefa, depois de ter saído do Instituto das Irmãs, se oferece para ajudar aos pais, indo a Trani, onde encontra trabalho como empregada junto à família lucerina Perrone Capano. Trabalha até exaustão, pouco come para enviar as sobras aos seus, em Lucera, mas as condições físicas não lhe permitem nem mesmo continuar a trabalhar, e depois cerca de 1 mês, a mãe vai para buscá-la e a leva para casa. Voltando a Lucera, a pobre Genovefa, enquanto sofre sempre mais no corpo pela progressão da doença, se aflige pelas tristíssimas condições econômicas familiares. Tenta então prestar serviço na casa do advogado Cavalli, mas o seu físico não permite e depois de poucos meses volta para casa para pôr-se definitivamente na cama. Mais uma vez, ela ouve uma voz que lhe diz: "Tu da cama não te levantarás mais." A lipoidose. A doença de que sofre, primeiramente não bem diagnosticada, é uma enfermidade rara, incurável na época. Se trata de uma grave forma de lipoidose. Com o passar dos anos o corpo se torna todo uma chaga e os ossos, sobretudo aquele do crânio e dos membros, aparecem crivados de buracos. Em meio aos atrozes sofrimentos, Genovefa tudo sofre por amor a Jesus, considera toda nova chaga um dom de Jesus. Ela parece,
ao invés de estendida sobre a cama, estendida sobre a cruz, segundo as palavras do Padre Pio. Ao mesmo tempo, desde a adolescência é plenamente consciente de ter sido chamada por Deus para uma missão totalmente especial, sofrer pelos pecados dos homens e pela salvação das almas. A transferência para Foggia. Depois de outros anos de misérias, em 1913, o pai encontra trabalho em Foggia, junto aos senhores de espada, e transfere para aí a família inteira. Também em Foggia, porém é forçada a andar errante de casa em casa, primeiro em 2 habitações em Corso Giannone, depois na via Giovanni Urbano. A transferência a Foggia não melhora as condições econômicas da família de Troia, que ao invés disso, é atingida por outros lutos. Primeiro, em 1918, morre o irmão Atilio no Hospital Militar de Verona, também ele de pneumonia, e depois, em 1924, vem a faltar também o pai. Genovefa fica sozinha com a mãe na mais sombria miséria, enquanto isso, a única irmã que ficou, Anita, se casou. Em 1925, ocorre um evento determinante para a vida de Genovefa, o encontro com o sacerdote capuchinho, Padre Angélico da Sarno, que se torna seu pai espiritual, lhe transmite o espírito franciscano e a devoção ao pobrezinho de Assis, a segue até a morte e inicia o processo de beatificação e canonização. Apoiada pela assistência espiritual do Padre Angélico, Genovefa inicia um itinerário de aprofundamento da sua vocação ao sofrimento, em vista das provações, duríssimas, que a esperavam, sobretudo nos últimos anos da vida. Em 1931 adere à Terceira Ordem Franciscana Secular, que se torna para ela ocasião para aprender a viver a sua vida segundo a forma do Santo Evangelho, nos passos de São Francisco, até a plena configuração a Cristo pobre crucificado. Pelo interesse de Padre Angélico, em 1940, Genovefa, junto à mãe, se transfere à última habitação em Via Briglia, atual Via Genovefa de Troia, adquirida por boas almas. Daqui será obrigada a distanciar-se em 1943, transferida a Troia, por causa dos bombardeios que afetam a cidade de Foggia. Em Troia morre também a mãe. Retornará a Foggia 2 anos mais tarde, em 1945, para transcorrer aí o último período de sua atormentada existência terrena, num crescendo de sofrimentos e de indizíveis dores, até ao dia da morte. Os últimos dias e a morte. Nos últimos dias de sua vida sofria tanto, que temendo que a dor pudesse lhe arrancar um grito não aceito, exclamava ao Senhor: perdoa-me, Jesus. Chama-me a ti. Dai-me mais força de sofrer. No dia 9 de dezembro de 1949, o seu pai espiritual lhe havia prometido celebrar a Santa Missa, mas por compromissos inesperados lhe levou só a Sagrada Comunhão, assegurando-lhe que celebraria a missa no dia seguinte. Genovefa, dolorosa, disse: Padre, quem sabe se chego até lá ao Padre? Então, lhe responde: ouves. Tu que sempre obedecestes, não deves morrer antes que seja celebrada a Santa Missa na tua celinha. Ela, com um fio de voz, responde: meu Pai, obedeço. Faço a vossa vontade e aquela de Jesus. Na manhã de 10 de dezembro foi celebrada a Santa Missa e ela aparece transfigurada e secundada por uma auréola de luz. Transcorre o dia inteiro entre atrozes sofrimentos e é na manhã do dia sucessivo, domingo 11 de dezembro, depois de ter recebido a unção dos enfermos, conclui gloriosamente a sua vida terrena. Foi revestida com o hábito de terceira franciscana, como ela tinha pedido durante a vida. Na sua morte, a cidade foi tomada por um estremecimento. Morreu a santa, se dizia. Aos funerais vieram uma grande multidão de pessoas. O corpo permaneceu exposto por 3 dias na igreja de São João Batista. Antes de ser sepultada, 72 horas depois da morte, assim como relatado no relatório médico, seus membros apareciam ainda flexíveis e o corpo não emanava nenhum mau odor. A fama de santidade de Genovefa, já durante a sua existência terrena, transcende os confins da cidade e se difunde rapidamente em muitos lugares da Itália e também do exterior. Se obtém muitas graças por sua intercessão e à distância de só 9 anos depois da morte, em 24 de novembro de 1958, se abre o processo canônico de beatificação, concluídos, na Diocese de Foggia, em 25 de abril de 1967. Em 7 de março de 1992 vem promulgado o decreto sobre a heroicidade das virtudes e vem reconhecido o título do Venerável.
Em 25 de abril de 1965, depois do reconhecimento canônico dos restos mortais da Venerável, então sepultados no cemitério da cidade na Capela Santa Mônica, vêm trasladados à Igreja da Imaculada de Foggia. No dia 1º de março de 2012, diante do arcebispo da Diocese de Foggia, Bovino, Francesco Pio Tamburrino, se realizou um novo reconhecimento do corpo de Genovefa de Troia. Em 14 de outubro do mesmo ano, com uma solene celebração, a urna contendo os restos mortais foi recolocada no altar lateral da igreja. A celinha, lugar de apostolado e caridade. Esvanecido o sonho de ser freira, quer que no interno de sua última casa fossem erguidas paredes, em modo a delimitar uma celinha, onde pudesse rezar e sofrer. A celinha, celeta, em italiano, como habitualmente se chamava, se torna lugar de apostolado. Colocada no centro de um bairro famigerado, a presença da santa assim era chamada, obtém a redenção de muitas almas. Numerosos os visitantes em busca de alívio material e espiritual. Pobre, dava aos pobres. As ofertas recebidas fazia serem divididas entre a igreja paroquial, o caixa da Terceira Ordem Franciscana e a casa da criança. Às vezes não comia, e à pergunta por que fazia assim, respondia, mas como posso fazê-lo, quando sei que há famílias onde se sofre a fome, onde tantos pais sofrem porque os seus filhos não têm o que comer. Foi apóstola da oração. As suas intenções de oração eram universais, tinha no coração as crianças, os sacerdotes, o Papa, o seu bispo. Em torno ao seu leito, floriu depressa um grupo de almas, de vários estratos sociais, que se reunia para rezar. Era seu desejo que, depois de sua morte, a Celeta se tornasse casa de oração. Entre os visitantes haviam também personagens ilustres, bispos, eclesiásticos, pessoas de cultura, profissionais. O que tinha a dizer-lhes aquela pobre mulher envolta em ataduras, estendida sobre uma cama, em um pobre casebre? Eles reconheciam nesta criatura um sinal eleito da predileção de Deus pelos pobres e sofredores. Genovefa tinha o dom de saber falar a todos, as pessoas comuns e as pessoas de nível mais elevado. O seu leito se tornou de verdade uma cátedra de amor a Deus e aos homens. Venerável Genovefa de Troia, rogai por nós. Até a próxima meditação e que Deus te abençoe hoje e sempre. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.